Muitas pessoas perguntam, né, qual que é a melhor forma de estudar um curso em milagres. E eu sei que essa é uma dúvida muito comum quando a gente começa os estudos ou quando a gente às vezes se desconecta do livro e se conecta de novo, enfim. Essa dúvida ela sempre passa pela nossa mente. E eu sempre respondo que não tem um jeito certo ou errado e que a gente tem sempre que perguntar para o nosso coração, o nosso professor interno que vai nos inspirar e nos dizer qual que é o melhor estudo para a gente naquele momento. E pode ser que você seja inspirado a, por exemplo, ler os 31 capítulos seguidos, pode ser que você seja inspirado a ler um capítulo, pode ser que você seja inspirado a ler uma frase ou uma sessão, pode ser que você seja inspirado a usar o livro como oráculo, que é muito comum também. Então, você faz uma oração, faz uma pergunta e entrega para o livro, e aí você abre e de fato a resposta está lá, porque as respostas sempre estão, nenhuma pergunta sincera fica sem resposta. Então eu sinto que pode ser, essa não é uma resposta que o ego gosta muito de ouvir, porque o ego ele gosta muito de um formato, né? Faz isso e depois isso e depois isso, mas nem o próprio livro nos obriga a esse formato, né? As únicas orientações dele são: não faça mais de um exercício por dia e tente aplicar a tudo sem exceção. Essas são as orientações dele, assim, do livro de Um Curso em Milagres, né? Então eu sinto que não é uma resposta. Sempre que eu falo, pergunta pro seu coração, as pessoas ficam meio assim, porque não era a resposta que queriam ouvir, eu sei disso. Mas é a resposta mais verdadeira mesmo, assim, porque ninguém pode te falar, lê primeiro o livro-texto ou faça os exercícios, ninguém. Qualquer dica, qualquer conselho viria da percepção individual da pessoa, né? E o Curso Milagres é um curso de autoestudo. As experiências que você precisa ter com ele para integrar esse conteúdo, elas são muito individuais. E é o Espírito Santo que nos conduz nesse caminho, nesse curso. Ele é o professor, ele é o nosso professor desse curso, né? É uma ferramenta dele, é o curso dele. Então por isso que eu nunca me sinto no direito de falar faz isso ou não faz, sabe? Isso é melhor ou isso não é. Eu sempre volto, devolvo e falo, pergunta pra ele, porque ele tá sempre pronto pra te responder. E confia na resposta que você ouvir, sabe? Pode ser que você ouça, não tá na hora de fazer os exercícios agora. Aí você fica, não, mas eu quero fazer, eu tenho que fazer, porque eu tenho que ter uma rotina, né? O Curso Milagres não é, outra pergunta que eu recebo muito é isso, qual que é a melhor rotina, disciplina para o curso? Não tem disciplina, eu sinto que o curso é sobre devoção, não é sobre metas, objetivos, disciplina, é sobre devoção, é sobre treinar uma sinceridade de vivenciar, se entregar para essas lições, querer mesmo viver o que está aqui, sabe? Isso é devoção. E aí para isso não tem um formato, uma regra, não tem um horário fixo que você tem que colocar na sua agenda. Eu sinto que é tudo muito espontâneo, muito livre. E é importante deixar que o estudo seja assim também, sabe? Guiado, livre, inspirado. Então eu sinto que é muito importante. E aí então as pessoas me perguntam, tá, Paulinho, mas o que você faz então no seu estudo? Eu já tive várias fases com o Curso Milagres, gente, várias fases. Eu já tive fase em que eu estudava horas por dia. Bem no início eu ficava muito curiosa, porque ele conversava muito comigo. Então já tive essas fases. Já tive fase em que eu lia aleatoriamente os capítulos. Já tive fase em que eu usava o livro só como oráculo. Então só quando eu tinha alguma questão eu colocava. Já tentei fazer os exercícios várias vezes, depois eu fiz os 365 seguidos, né? Mas na verdade o meu estudo começou com o livro dos professores, foi o que me foi guiado, né? Eu comecei mesmo, eu li primeiro tudo o livro dos professores, do manual dos professores. Aí depois fui guiada para o livro-texto, li algumas partes, depois li os 31 seguidos. Então eu tive várias fases com o meu estudo. Nunca fui de colocar regra, toda vez que eu tentava colocar alguma regra eu me frustrava e bloqueava a minha inspiração. Então o que funciona para mim hoje, sempre
checar a minha guiança, entrar em oração e falar o que é importante para mim agora. Tem 2 perguntinhas que eu sempre uso no estudo, e dessas perguntinhas nascem inclusive os lembretes do amor, né? Que os lembretes do amor são inspirados nos meus estudos do livro, que é o que eu preciso aprender agora, o que você quer me ensinar agora. Ou então a segunda pergunta é o que eu preciso reforçar na minha mente agora, o que você quer que eu reforce na minha mente agora. Então essas 2 perguntinhas direcionam muito os meus estudos. Eu sempre entrego para ele, para o meu professor, para o Espírito Santo, Jesus, intuição, seu coração, o que você quiser chamar, assim. Sempre entrego na linguagem do livro, né, para o Espírito Santo e falo: você me mostra o que eu preciso aprender hoje, você me mostra o que eu preciso reforçar. Às vezes eu estou vivendo uma situação específica e falo: o que isso está me contando sobre a minha mente? Qual que é o aprendizado que eu estou precisando reforçar na minha mente para não ver isso como um problema, não ver isso como um sofrimento? Então, hoje eu tenho 2 compromissos comigo, que é ler pelo menos um pouquinho do livro todos os dias. Então, todos os dias eu leio pelo menos um pouquinho. A minha meta é manter minha mente em contato com a metafísica, né, com os ensinamentos. Esse é um combinado que eu tenho comigo. Não é uma regra, claro que tem dias que eu não leio. Agora não, porque eu tô nesse projeto específico de fazer a leitura das lições todos os dias, né, ao vivo, no Instagram, então não tem nem como. Mas antes, já tem um tempo que eu tenho esse compromisso comigo mesmo. E claro, alguns dias eu não sentia, mas eu tava sempre em contato com os ensinamentos de algum jeito. E o segundo ponto é sempre buscar respostas no livro. Porque a gente tem muita tendência, o ego ele é muito condicionado a buscar mágica, né? A gente tá com um problema, a gente tá com uma questão e a gente procura mágica, a gente quer que aquilo seja resolvido na forma, né? E o que o livro fala é: não, tudo só pode ser resolvido de verdade na mente, então, que é um milagre, né? Não é mágica, a diferença do milagre pra mágica é isso. Então, se eu tô sentindo alguma coisa, se eu tô com algum incômodo, eu entrego pro livro e uso essas 2 perguntinhas: o que eu preciso aprender com isso, ou o que eu preciso reforçar na minha mente com isso. E eu confio, e é sempre, gente, sempre, não teve uma vez, de verdade, tô sendo muito sincera, não teve uma vez que eu não entreguei e não recebi a resposta. Já teve vezes em que eu abri e falava: mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é a resposta que te perguntei, você tá meio doido, hein, Espírito Santo? Mas mesmo assim confiava no que eu tinha recebido. Aí um tempo depois, todas as fichas caíam e eu via que era realmente aquilo que eu precisava reforçar na minha mente. Então, é isso sobre o estudo. E aí o mais importante de tudo, se você puder sair desse vídeo aqui com uma coisa, guarde isso: ser sempre gentil com você no processo. Porque vai ter sempre esses 2 movimentos na sua mente. O ego querendo fazer um curso em milagres. Você acha que o ego não quer? Ele quer. Quando você fala curso em milagres, ele fala: tá bom, vambora, já que você quer isso aí. Mas deixa que eu vou fazer isso ser muito difícil. Deixa comigo que eu sei complicar a sua vida, eu sei deixar tudo complexo, né? Então sempre vai ter na sua mente esse movimento do ego querendo deixar tudo complexo. E ao mesmo tempo o Espírito Santo te guiando, te soprando lembretes do amor, sugestionando, né, que você relaxe, que você entregue, que você confie que é Ele que está a cargo do seu processo de cura. Você não é o seu professor, o Espírito Santo é o seu professor. Então você pode relaxar nesse lugar, relaxar mesmo, ser muito gentil, ser muito amoroso e confiar na guiança dele. Porque se ele tá falando que agora não é a hora, por exemplo, de você fazer um exercício, ele sabe que talvez você precise viver ou reforçar outros ensinamentos antes. E o contrário também, se ele tá falando que agora tá na hora de você fazer os exercícios, confia que você também dá conta. Então, acho que a gentileza te ajuda a reforçar essa confiança no Espírito Santo, que é o nosso professor interno. Tá bom, meus amores? É isso. E é um curso em milagres, não é um curso em esforço, em sofrimento. É um curso em milagres, é um caminho para a alegria e para a paz, que a gente possa sempre se lembrar disso. Esse é o propósito pelo qual a gente confia no Espírito Santo. Esse é o propósito pelo qual a gente é tão devoto a esse caminho, a gente estuda pela alegria e pela paz. Então, se em algum momento a gente experimentar qualquer coisa diferente disso,
no estudo, enfim, nas práticas, dá um passinho para trás, relaxa, se conecta em oração e lembra que é pela alegria e pela paz, e confia que tudo, absolutamente tudo no tempo e no espaço, tudo que está acontecendo na sua vida hoje, tudo que você acha que está acontecendo na sua vida hoje, faz parte do seu processo e tudo o Espírito Santo pode usar para te ensinar. Ele já está usando se você entregou. Confia, tá bom? E vamos juntos nesse estudo.